Olá! Quem já está uma pessoa a assistir a esta conferência? Duas da gente. Mais gente ainda virá. Olá a todos, eu sou o Ricardo Martins e esta vai ser uma conferência sobre leitura à primeira vista, ao piano. Vocês conseguem me ouvir bem? Conseguem ver bem? Está tudo bem? Estou a tentar descobrir aqui qualquer coisa. Não sei agora como é que isto vai fazer. Bom, vamos... Vou tentar descobrir aqui os comentários de outra forma. Tudo bem, vai tudo correr bem. Ora, então, como estava a dizer, o meu nome é Ricardo Martins, eu sou pianista. Sim, ótimo, está tudo bem, consigo ler ali em baixo também. E trabalho principalmente como pianista acompanhador na Escola de Música Nossa Senhora do Cabo, em Portugal. E trabalho como acompanhador há já 20 anos. Talvez até um pouco mais. Sempre gostei muito de acompanhar e sempre gostei muito de ler música, ouvir música e descobrir música nova. E no que toca à leitura, a leitura torna-se de facto fundamental para nós aprendermos mais sobre o nosso repertório e para conhecermos também muita música nova. Pronto. A leitura é uma das competências que nós normalmente não prestamos muita atenção, nomeadamente a leitura à primeira vista. Porque quando tocamos, ou quando vamos ver um concerto, nós não estamos nunca a pensar na leitura e na capacidade de leitura de cada um dos instrumentistas. Sejam pianistas, seja de outros instrumentos. Porque o que passa para fora quando nós estamos a assistir a concertos é sempre é só a questão musical e a questão técnica. Portanto, nós não estamos a pensar nunca, será que esta pessoa leu bem a partitura? Não, nós confiamos implicitamente que isso está certo, ou então conhecemos as peças, pronto, que é outra forma de avaliar também. No entanto, há algumas coisas que nós podemos com certeza pensar e alguns truques que eu posso recomendar e algumas dicas. Como disse, eu trabalho como acompanhador há já muito tempo e tive a sorte de poder estudar com professores fantásticos que me elucidaram muito e me proporcionaram várias oportunidades para trabalhar sobretudo em grupos de câmara, nomeadamente com cantores. Acompanhar cantores é, de facto, o melhor remédio para muitos problemas de leitura que um pianista possa ter, porque nos obriga a desenrascar-nos muito depressa, uma vez que os cantores, muitas vezes, inventam muita coisa. Adoro cantores, eu próprio também já estudei canto a uma determinada altura, mas confesso que são dos mais desafiantes de acompanhar, muitas vezes. Bom, dando um passo atrás, no que toca à leitura em si, nós temos uma dificuldade muito grande, não é? Porque o nosso teclado é enorme. Ao passo que para outros instrumentos, como a flauta, por exemplo, ou o violino, a própria dimensão do instrumento é muito reduzida, comparado com o piano, e a posição em que se toca também não é igual a esta. Portanto, como um flautista toca nesta posição, desde muito cedo se habituam nunca a olhar para o instrumento. Talvez quando estão a aprender só a compor os dedos, mas muito rapidamente isso deixa de acontecer. Ao passo que ao piano, o principal que nós ensinamos logo desde muito cedo aos alunos é de facto a olhar para o teclado, porque o teclado é muito grande e nós precisamos de o conhecer. E este é o principal desafio na leitura à primeira vista, é olhar para a partitura e manter um contacto com o teclado. Já a professora Gisela há pouco na conferência que fez, fantástica, muitos parabéns, falou em algumas destas questões de ler à primeira vista
e esta questão do teclado é muito, muito importante. Porque, como já disse, a extensão do teclado é de facto muito grande. Nós tocamos com as duas mãos, portanto as duas mãos têm que estar a fazer coisas diferentes. Temos de estar a pensar também na música e ainda temos os nossos dois pés que também têm de estar a carregar em pedais ao mesmo tempo. Ora essa, Gisele. E portanto, é mais uma... há muitas camadas de dificuldade no que toca a leitura à primeira vista a piano. Portanto, começando pelo princípio, quando nós aprendemos a ler, nós aprendemos sempre por nome de notas, por olhar para a pauta, por reconhecer os ritmos, principalmente primeiro com a mão direita, uma vez que é a mão dominante da maioria das pessoas, e depois juntando a mão esquerda com alguns acompanhamentos mais simples. No que toca a aprender com as mãos, isto depois também é um processo que nos acompanha ao longo de todo o nosso estudo, uma vez que, supostamente, quando começamos a aprender um instrumento musical, somos pequeninos e as nossas mãos vão crescendo ao longo da nossa juventude, não é? Felizmente terminam de crescer a uma determinada altura, ou então seria muito complicado. E, portanto, torna-se difícil ir aos poucos acompanhando o crescimento da nossa mão e o conhecimento do teclado. Noutros instrumentos, como por exemplo a flauta, esta não é uma situação que se põe apenas para alguns movimentos com umas chaves, porque a extensão é muito concentrada. No caso do violino, há outros problemas, não vamos falar no violino. Agora, precisamente por esta questão das mãos e o teclado ser muito grande, torna-se de facto mesmo muito importante nós conhecermos muito bem o teclado. O que é que eu quero dizer com isto? Não é o caso de simplesmente olharmos para o teclado e fixarmos onde é que está. Quer dizer, nós aprendemos desde o início a identificar o Dó central como o meio do teclado, identificar o espaço da oitava, os conjuntos de 2 teclas pretas, de 3 teclas pretas, de forma a percebermos onde é que é, em termos de altura na pauta, que devemos estar a tocar. Portanto, o estudo do teclado torna-se de facto mesmo muito importante. E isto é algo que nós devemos ir fazendo ao longo da nossa aprendizagem e ao longo do ensino, no caso temos professores e temos alunos de piano. O estudo do teclado, no fundo, acaba por ser uma forma de ensinar os nossos dedos os espaços entre as teclas e, sobretudo, os 2 espaços no teclado onde não existe tecla preta. Portanto, nós sabemos que vocês não sei se conseguem ver muito bem, eu tenho que estar assim um bocado afastado, entre o Si e o Dó existe um espaço e entre o Mi e o Fá existe outro espaço, portanto, onde não há tecla preta. Se nós tivermos o polegar em cima do Dó e deslizarmos ligeiramente para o lado, conseguimos perceber um risco no teclado, digamos assim, entre o Si e o Dó, que não tem tecla preta. Portanto, aqui sabemos imediatamente que estamos ou entre o Si e o Dó ou entre o Mi e o Fá. Se com o segundo dedo procurarmos o outro espaço da tecla preta, que não tem tecla preta, entre o Mi e o Fá, perdão, sabemos já quais são estas 4 notas. E nem sequer precisamos de olhar. Portanto, se eu estiver a ler uma partitura que tenha estas 4 notas, pelo menos aqui eu já consigo lá chegar. No que toca às teclas pretas, é exatamente a mesma ideia. A posição da nossa mão deve ir sendo memorizada, como dizia a professora Gisele também, e a forma da mão deve ir aprendendo progressivamente as posições que utilizamos a tocar. Nós sabemos que se fizermos um acorde de Dó maior, utilizamos 3 dedos e ao lado desses dedos existem certas informações táteis que nós podemos ter. Portanto, ao pé do Dó, novamente, há o tal sítio que não tem tecla preta, ao pé do Mi há mais um sítio que não tem tecla preta e o Sol é a tecla a seguir logo à primeira tecla preta. Isto pode parecer muito simples, mas na verdade torna-se muito difícil quando temos passagens que vão para vários outros acordes.
passar de Dó para Fá, ou para Ré, ou para Fá sustenido, a posição da mão não é sempre a mesma. Uma vez que os passos, as teclas pretas forçam um bocadinho os dedos a subir e a descer um pouco. E esta é a grande dificuldade da leitura à primeira vista. É eu conseguir, de facto, identificar onde é que estamos a tocar e, mais ainda, não perdermos nunca a ligação entre o que é que está a acontecer aqui na partitura e o que é que temos de fazer no teclado. Este é o grande desafio. Portanto, torna-se muito importante, novamente como a professora Gisele disse, identificarmos alguns dos elementos mais importantes de tudo na música. De forma geral, e digo mesmo de forma geral, porque a grande quantidade de música que nós tocamos é música tonal. Para pianistas que toquem muita música contemporânea, estes princípios também se aplicam. No entanto, é mais intuitivo quando olhamos para a música tonal, porque é o que principalmente nós fazemos. Eu falo por mim, também faço muita música contemporânea, mas a música tonal é um bom ponto de partida. De forma geral, toda a música tonal, 99,9% da música tonal, pode ser dividida em 2 ou 3 tipos, sempre. Ou é uma melodia com acompanhamento, sempre. Ou é uma peça contrapontística, vamos chamar aqui polifonia para ser mais simples, ou então é um exercício, um estudo ou uma sequência de escalas, arpejos. As peças normalmente misturam sempre momentos destes. Nós podemos dizer, por exemplo, que uma fuga de Bach é uma peça puramente polifónica contrapontística. Podemos dizer que uma sonata de Mozart é uma peça principalmente com uma melodia e um acompanhamento, embora também tenha outras secções. Podemos dizer que um exercício do Anon é um exercício, é um pequeno estudo, é uma sequência só de escalas um bocadinho quebradas para exercitar os dedos. Portanto, já sabemos estes 3 pontos. A seguir, em cada um destes nós conseguimos identificar, novamente como a professora Gisele disse, vários padrões diferentes na escrita. E torna-se vital nós reconhecermos muito rapidamente, visualmente, que padrões é que estamos a ver. Só existem, 99,9% das vezes, outra vez, só existem 3 padrões. Portanto, existiam 3 tipos de peças, ou 3 tipos de escrita, agora temos 3 tipos diferentes de padrões. Até podem ser só 2, mas vamos falar em 3, que aparecem na literatura de piano, principalmente. Primeiro são escalas, portanto, sequências de notas todas seguidas. Segundo são arpejos, portanto, sequências de notas que não são completamente seguidas. E acordes, que são, no fundo, arpejos assim, esmigalhados, todos ao mesmo tempo. Neste caso. Portanto, podemos pegar em qualquer peça de música e rapidamente identificar estes 3 tipos de padrões diferentes. Se formos pegar em algo que muitos pianistas conhecem, como, por exemplo, a primeira sonatina de Clementi, podemos rapidamente identificar, só olhando para a partitura, sem sequer estarmos a tocar, como é que deve soar o início. E isto é a primeira parte muito importante da leitura à primeira vista. É a pré-leitura. É olharmos para a partitura e reconhecermos, antes sequer pormos as mãos no piano, os princípios elementares da peça que vamos tocar. Primeiro, as claves em que está escrito. Neste caso, é em clave de Sol na mão direita e em clave de Fá na mão esquerda. Depois, neste caso, é o compasso. E poderíamos ter também uma armação de clave, que nos diria a tonalidade em que estamos, em que vai estar a peça. Estes 3 pontos são essenciais. Nós sabemos que uma peça com um compasso com 4 tempos, em princípio, não mudará para 3 tempos, dentro deste tipo de estética. Portanto, estes elementos iniciais são muito importantes de observarmos. Porque muitas vezes podemos começar a tocar
uma partitura qualquer e não prestamos atenção à armação de clave e começamos a tocar noutra tonalidade, ou achamos que vai ser uma determinada coisa porque não tomamos o nosso tempo para ver o que lá está escrito mesmo e acaba por soar outra coisa completamente diferente e perturba o andamento regular da peça. Porque o que nós sentimos como mesmo muito fundamental na música é o ritmo. É algo que está mesmo intrínseco a nós. Nós temos um ritmo constantemente dentro de nós. Portanto, a pulsação, manter o ritmo é a parte mais importante. Mesmo que isso signifique sacrificar algumas coisas que aqui estão. Portanto, se eu tivesse muita dificuldade em ler esta peça, poderia não tocar as notas todas, da primeira vez, estamos a falar de leitura à primeira vista, a fim de conseguir ir tendo uma ideia gradual do que é que acontece na peça. Porque se eu estiver sempre a parar, não sou capaz de absorver a informação necessária para quando for repetir a seguir, soar melhor. Nós temos muitos neurónios aqui dentro, não é? Bom, os músicos às vezes não têm fama de não ter muitos, mas nós temos. Existem vários tipos de neurónios. Não sou neurologista, nem assim uma grande autoridade para falar nisso, mas, pelo que pesquisei, percebo que as ligações entre os nossos neurónios só ficam asseguradas mesmo através de repetição e através de continuidade. Se nós estivermos a fazer uma atividade e pararmos, esse estudo que nós fizemos, essa parte que nós fizemos, não fica retida. Se nós fizermos uma atividade, terminarmos essa atividade, como se fôssemos fechar um parênteses, e repetirmos outra vez, essa informação vai sendo consolidada. E agora, falando muito rapidamente na questão da memória, que a professora Gisele também falou, a parte da memória também se torna muito importante, para já não falar de toda a experiência que vem de sermos pianistas e de irmos conhecendo cada vez mais repertório, cada vez mais música. A memória é fundamental trabalhar, porque a nossa memória a curto prazo, digamos assim, é a que nos ajuda mais no que toca à leitura à primeira vista. Ou seja, voltando aqui à sonatina de Clemente e agora aplicando tudo isto para tentar perceber um bocadinho melhor como é que isto se processa. Portanto, eu primeiro olhei para aqui, vi as armações de clave, vi o compasso, vi o início mesmo, os primeiros elementos. A seguir, começo a ler as notas. Percebo que eu acho que muitos de nós conhecemos a primeira sonatina de Clemente e quem não conhecer, fica a conhecer alguns compassos. Portanto, eu consigo olhar para lá e ver o que é suposto a música soar. Olho para lá e tento, neste momento de pré-leitura, audiar, ou seja, dar uso à minha audição interior. Portanto, há pessoas que às vezes cantam para tentar perceber um bocadinho melhor o contorno da frase e tudo, mas é vital nós recorrermos à nossa audição interior. Como é que nós imaginamos que a música vai soar? E consigo perceber que há um arpejo, depois há outro arpejo, depois há um momento de escala e depois há outro momentinho de escala e depois vamos vendo estes 4 compassos. Se eu continuar a olhar, eu consigo reconhecer agora estes padrões que há bocadinho falávamos, não é? O arpejo, escalas, etc. Consigo também perceber o que é igual e o que é diferente. E isto também é muito importante na leitura. Consigo perceber que o primeiro e o segundo compasso são praticamente idênticos e que depois o ritmo é todo seguido em colcheias. Para quem não conhecer, eu vou tocar este pequeno momento. Pronto, estes foram os primeiros 4 compassos. Assim, rapidamente. Agora, terminamos a primeira fase da pré-leitura. Agora temos de encontrar, agora que ouvimos um bocadinho também para quem não conhece, temos de encontrar o sítio do teclado em que isto acontece. Portanto, vamos tentar não olhar para o teclado, pomos-nos de frente para o teclado, sabemos onde está o meio, é normalmente onde estamos aqui
de frente mesmo, e conseguimos identificar o Dó central, que é o que está no meio. Acho que a maioria de nós todos conseguimos fazer isto. Depois, uma vez que esta peça começa uma oitava acima, vamos procurar o mesmo sítio do teclado, portanto, o tal sítio de tecla preta de tecla branca, perdão, que não tem tecla preta, e vamos procurar o idêntico na oitava acima. Aqui. Que é onde começa a mão direita. Com a mão esquerda fazemos exatamente a mesma coisa. Podemos começar deste sítio e procuramos o mesmo sítio, a oitava abaixo, que é onde começa a mão esquerda. Aqui já estamos. Observando que a seguir, neste compasso, há um arpejo, nós sabemos, com a nossa experiência enorme e constante de estudo de piano, nomeadamente escalas e arpejos, que é algo que todos os pianistas estudam, às vezes não na quantidade que devia ser, conseguimos perceber ou antecipar a dedilhação que vamos usar. Porque, ao longo de muitos anos, nós estudamos arpejos e, portanto, nós sabemos, digamos assim, os dedos a colocar nestes momentos. Portanto, a dedilhação até se torna secundária. Às vezes as partituras têm muita dedilhação e muita oferta de sugestões. No entanto, nós já temos esse conhecimento. Claro que o editor acaba por dar a sua sugestão, sobretudo em passagens que acha que são um bocadinho difíceis. Portanto, a leitura à primeira vista torna-se uma alternância entre estes dois pontos. Uma pré-leitura em que nós vemos o que é que vai acontecer. Quer dizer, primeiro começamos por ver os elementos iniciais, depois uma leitura por blocos. Neste caso eu fiz os primeiros 4 compassos para perceber tudo o que acontece nestes 4 compassos. A seguir posso passar por mais 4 compassos, etc. A música tonal, muita da música tonal, sobretudo do classicismo, consegue ser de facto encaixada em blocos de 4 compassos. Outra sugestão. E portanto assim consigo perceber, ou ter na minha cabeça, um esquema e consigo gravar esse esquema, digamos assim, de modo que quando for a tocar já consigo criar uma espécie de ligação mental à partitura que eu estive a olhar e, ok, aqui era um momento em que havia uma escala. E eu lembro-me, quando estive a olhar, que era uma escala de Sol maior, imaginemos. E eu já sei qual é a direção de Sol maior. Agora, outro pequeno truque que nós temos, e isto serve principalmente para escalas, uma vez que às vezes dá de facto muito trabalho ler as notas todas da escala. Nós podemos tomar vários atalhos na leitura. E a música tonal, sobretudo a música do classicismo, é muito, em termos de estética, é muito semelhante sempre aos mesmos elementos. Ou seja, se nós temos uma escala que vemos uma sequência de colcheias a subir, nós sabemos que é uma escala e, portanto, em termos de teclas, as teclas são todas seguidas. E, em vez de estarmos a ler as notas individualmente, passamos os olhos muito depressa e identificamos qual é que é a escala. Imaginemos, estávamos a olhar e era uma escala de Si maior. Pronto. Se nós reconhecermos isto, até na pré-leitura, quando chegar a esse momento, a nossa mão já sabe que é a escala de Si maior e podemos nos concentrar no resto, na mão esquerda. Estes atalhos são, de facto, vitais na leitura à primeira vista. E é algo que, como a professora Gisele também falou, já estou sempre a falar na professora Gisele, é muito importante para pianistas acompanhadores ou pianistas colaboradores, para não entrar na discussão do termo certo, porque de facto, quer dizer, é sempre música a ler. Como acompanhador, de facto, tenho essa experiência e não é possível nunca parar. Nós temos que continuar sempre a tocar e, portanto, temos de, muito rapidamente, conseguir identificar todos estes elementos. Com a prática, nós vamos conseguindo ganhar mais experiência com o tipo de música que estamos a tocar. Portanto, pianistas que toquem muita música do classicismo já conseguem antecipar o que vai acontecer. O mesmo se passaria com a música do romantismo, embora alguns compositores do romantismo são um bocadinho mais mãozinhos para estes exemplos. E até alguma música mais recente, século XX, música francesa, neoclássica, por exemplo, utiliza bastantes destes elementos, às vezes com algumas transformações típicas da estética, mas isso não tenho tempo para isso.
Portanto, acaba por ser a ideia da leitura à primeira vista, que é conseguimos identificar, de facto, estes elementos antes de começarmos a tocar. Quando estamos a tocar, tentar lembrar-nos daquilo que olhamos e vimos na partitura e nunca parar. É muito importante não parar, porque se estamos sempre a parar, acabamos por nunca consolidar esta informação. Mais algumas dicas que eu posso dar. Na questão do não parar, que é muito importante, nós podemos fazer, tendo em conta que isto é leitura à primeira vista, novamente, nós podemos fazer uma espécie de triagem do que não é importante. Isto torna-se mesmo fundamental, sobretudo para, novamente, pianistas acompanhadores ou pianistas corruptidores que toquem peças com muitas notas. Imaginem, eu vou começar a ler o Concerto de Grieg, por exemplo. Por acaso tenho aqui a partitura. Concerto para piano e orquestra do Grieg. E no primeiro compasso tenho muitos acordes, muitas coisas, e posso chegar a essa conclusão que, ok, o que é que se passa aqui? Sim, isto é o oitavo, é muito grande, pronto. E depois há uns arpejos a subir quando termina a descida. E depois há uns saltos, e depois há outros saltos, e depois o piano para, consegue respirar um bocadinho, porque é muita responsabilidade começar logo um concerto assim. Mesmo com timbales antes. Numa primeira vez que eu esteja a ler, nunca vou esperar que consiga tocar tudo exatamente como lá está. Nem deve ser essa a ideia. Se nós não conseguimos, por exemplo, este momento é que assim, etc. Se isto for difícil, podemos imediatamente retirar as notas que são as semicolcheias e perceber só o que é que acontece quando a pulsação estabiliza, digamos assim. E assim consegui tocar esta pequena passagem sem parar. A seguir, como já tenho esta informação memorizada, consigo ir preenchendo os momentinhos que faltam. Portanto, consigo agora saber que entre o primeiro e o segundo acorde há uma sequência de semicolcheias. Etc. Claro que isto é um concerto para piano e orquestra, como tal é esperado algum tipo de técnica segura e, portanto, em termos de performance, não teríamos este problema porque a música seria tocada de cor, em princípio. Esse também é um dos problemas que nós temos em memorizar música, e fica para outra altura também, mas porque é que em piano se torna mais importante? Consigo dar essa resposta do que outros instrumentos? Consigo dar essa resposta numa palavra, é o teclado. Quer dizer, nós temos um instrumento com uma extensão enorme e não conseguimos nunca estar a olhar para o mesmo sítio, porque estamos sempre assim a mudar e, portanto, torna-se mesmo muito importante conhecermos o teclado a fundo e todas estas partes. Mais dicas que eu possa dar também, que já estou a aproximar-me do final do tempo da conferência. Há um momento quando nós paramos de tocar, lemos uma peça qualquer, paramos de tocar. Se olharmos para o que fizermos, conseguimos perceber o que é que não foi tão bem, o que é que tem de aparecer novamente, o que é que devemos tentar fazer melhor, alguma passagem um bocadinho mais chata, que não tenha saído tão facilmente, de repente aparecem terceiras, mas o que é que eu vou fazer aqui? Pronto. No que toca à leitura, torna-se de facto importante nós não pararmos, como disse. E se nós tivermos de reduzir aos elementos principais da música, acordes estáveis no tempo, acordes todos juntos em vez de arpejos quebrados, ou até escalas, bocadinhos de escalas, é isto que nós temos de fazer. Isto aproxima-se muito do nosso trabalho de piano, não é? Quando estudamos piano também estudamos estes elementos às vezes em separado, quando são difíceis. A leitura depende mesmo de nós identificarmos todos estes elementos antes de chegar a esse momento. Quando nós estamos a tocar, devemos sempre tentar ler um bocadinho mais à frente, primariamente de baixo para cima e sem parar. Portanto, mesmo que sacrifiquemos alguma coisa no meio, a ideia é continuar sempre em frente.
E isto é muito importante porque, como falei, senão nós nunca vamos conseguir gravar esta informação para uma vez seguinte que vamos tocar. Torna-se mesmo importante para pianistas acompanhadores, como estava a falar há pouco, mas conhecendo o repertório, conhecendo mais música e tendo mais experiência, vai sendo cada vez mais fácil. Isso é verdade. No entanto, não vai sendo mais fácil só porque nós conhecemos mentalmente ou auditivamente a música. É porque tocamos e experimentamos todas as posições em que estas coisas podem aparecer. Portanto, alguns exercícios que todos nós podemos fazer são muito simples. Nós podemos pegar num acorde de Dó maior, portanto, todas as notas entre este Dó grave e o Dó 2 oitavas acima, e podemos ir subindo sem nunca olhar para o teclado em sequência de meios tons. Ou mais rápido. Pronto. Isto vai fazendo aos poucos que os nossos dedos se habituem a mudar muito depressa a posição. Depois podemos fazer com mais espaços. Por exemplo, posso começar em Dó e depois fazer em terceiras menores. Para irmos ganhando esta prática dos saltos. Em termos de escalas, também são coisas importantes no nosso estudo. Podemos também fazer escalas, por exemplo, Si maior, sem olhar para o teclado. Podemos fazer em direção contrária. Isto são alguns exemplos de como ganhar mais segurança nos dedos. Em termos de leitura, um último conselho que eu posso dar, e isto vem de alguma experiência noutros momentos de masterclass que fiz leitura à primeira vista, eu hei de criar um dispositivo qualquer que põe por cima do teclado uma tampa ou algo assim do género, porque não houve nenhum aluno numa masterclass que eu fiz que não tivesse olhado para o teclado, mesmo quando eu disse para não olhar para o teclado, eu tinha que estar sempre a pôr o livro por cima. Portanto, se alguém quiser criar este dispositivo, eu patrocino. Pode ser, sei lá, uma coisa qualquer, uma tábua aqui por cima com um suporte, qualquer coisa, para impedir esta vontade que nós temos em olhar para o teclado, que é o nosso chão. Quando nós não olhamos para o teclado, e isso acontece quando estamos a ler, não temos chão, parece que estamos a tocar sempre assim no ar. E, portanto, temos mesmo... Os nossos dedos têm de aprender os sítios no teclado. Quando nós tocamos de cor, isto não é problema, porque nós estamos a olhar para o que estamos a fazer. Quando estamos a ler música, isto torna-se um problema. E a grande dificuldade das pessoas, só para terminarmos, não é ler a partitura. É o não conhecer suficientemente o teclado. E esta ligação entre estas duas coisas não acontece se nós não a trabalharmos. Portanto, estes exercícios que eu falei são importantes, tal como é importante muitas vezes darmos muitos passos atrás, e mesmo que ontem eu tivesse tocado o concerto para piano e orquestra de Tchaikovsky, se tivesse muitas dificuldades de leitura, teria de voltar atrás para um estudo de Czerny, uma peça clássica muito simples, um andante de uma sonatina de Clementi, qualquer coisa que aumente a nossa confiança e o nosso contacto com o teclado. Porque senão vamos estar sempre a repetir os mesmos erros. E novamente, eu conheço bastantes pianistas e tenho bastantes colegas que quer dizer, fizeram o seu curso superior, foram meus colegas, e quer dizer, o mundo da leitura e do acompanhamento é algo que eu sempre gostei, e de facto sempre insisti muito na questão da leitura, mas eu tive colegas que terminaram a nossa licenciatura, na altura, já foi há muito tempo também, e são ótimos pianistas e ótimos professores. Não estou a dizer mal nenhum do trabalho, era apenas uma curiosidade. Mas eram colegas que chegaram ao final do curso superior e o máximo de leitura à primeira vista que conseguiam fazer era uma peça muito simples do livro da Ana Madalena Bach. E não há problema nenhum neste nível, é claro.
quando a pessoa vai ver um concerto, novamente não se está a imaginar esta pessoa leu esta partitura tão bem à primeira vista, ninguém quer saber. Portanto, isto é uma ferramenta secreta, é nossa. E isto não é assim uma mística qualquer de que nasceu com uma grande capacidade de leitura à primeira vista. Ninguém nasce ensinado, todos nós trabalhamos para isso. Bom, espero que tenham recebido algumas dicas úteis. Eu tentei ser breve e tentei ajudar no que pude. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Algum comentário? Não tenham medo. Por acaso nem sequer falei na questão de leituras de partituras de orquestra, mas eu acho que vamos deixar isso para outra altura, pelo menos só aqui nas partituras de piano. Muito obrigado, muito obrigado. Posso aconselhar, se quiserem, a ler de facto um livro, alguns livros muito interessantes sobre, não só sobre leitura, mas sobre música de forma geral. Um dos, não foi dos primeiros, mas ok, em termos de partituras de orquestra, boa, vou já agarrar aqui numa. Temos partituras de orquestra. Isto também se aplica um pouco às partituras para coro, no caso de acompanhadores que toquem muito com coro, ou a questão de repetição com alguns grupos de câmara, se bem que a música de câmara é ligeiramente diferente da questão da leitura, porque muitas vezes é feita em conjunto. E, portanto, em termos de partituras de orquestra, se eu agarrar, por exemplo, esta está ao contrário, mas isto é a partitura de orquestra do Rapo no Serralho de Mozart. Se nós olharmos, por exemplo, para esta página, é uma área para o tenor. Se nós olharmos para aqui, vemos muitas linhas. Portanto, vamos reconhecer alguns elementos muito simples na música. Uma pauta de orquestra, outra pauta de orquestra. Portanto, quando chegamos aqui ao fim, passamos para aqui. Não é? Vem este símbolozinho, quer dizer que a pauta acabou. É porque os maestros às vezes não veem a partitura, está assim muito longe, não é? Portanto, quando nós estamos a olhar para aqui, e isto é uma ópera, portanto vamos estar a acompanhar alguém, torna-se importante dois aspectos únicos. O baixo, portanto, o acompanhamento, e o que está em cima. Portanto, vamos dizer que esta mão fica para os graves e esta mão fica para os agudos. Na mão esquerda, a única coisa que devemos tentar tocar é a parte dos graves. Portanto, violoncelos, contrabaixo, que por acaso nesta partitura estão juntos, como acontece nas partituras clássicas. Em termos de mão direita, tocamos apenas as cordas. Portanto, o primeiro violino e o segundo violino. É muito mais fácil para nós fazer estas duas coisas, porque o primeiro e o segundo violino têm sempre uma chaveta ao lado, e para nós é um pormenor que nós recordamos, porque as nossas partituras de piano todas têm uma chaveta. Todas têm uma chaveta. Portanto, é fácil nós lermos estas duas linhas. Outro pormenor a ter em mente é que o espaço entre o primeiro e o segundo violino e o violoncelo, perdão, às vezes pode variar. E, portanto, nós temos de, digamos assim, tapar as linhas entre um sítio e outro e continuar sempre a tocar. E este movimento em zigue-zague, como a professora Gisela há bocado também falou, é algo que nós podemos ver de antemão, podemos pré-ler, mas quando estamos a fazer, temos de praticar, fazer sempre este salto. Às vezes pode deixar de haver estas linhas e devemos rapidamente identificar para onde é que passaram estes papéis. Pode passar, por exemplo, de violinos e violoncelos para flauta, oboé e fagote. E depois voltar ao mesmo sítio. E continua a ser a mesma coisa. Mão esquerda para os instrumentos graves, mão direita para os instrumentos agudos. Em termos de métodos de leitura à primeira vista, existem várias ideias para leitura à primeira vista, e existe desde aplicações para tablets, para métodos mesmo de leitura que vão acrescentando alguma dificuldade. Eu recomendo duas coisas. Existe um método bastante bom do Paul Harris, o Improve Your Sight Reading,
que é bastante exaustivo, mas tem um problema, na minha opinião, que é o que falta. É um método extremamente progressivo e é muito bom. Tem todas as combinações de tonalidades, de compassos, de tipos de peças, de estilos, de dificuldades, escalas, arpejos. Tem estes elementos todos. Tem inclusive exercícios de ritmo na altura da pré-leitura para nós fazermos com as duas mãos, para ganharmos ainda mais segurança. No entanto, todas estas peças têm uma dimensão curta. O melhor que eu posso indicar é, de facto, dar alguns passos atrás e começar em algumas peças, em alguns estudos, Czerny, por exemplo, de Burgmüller, também pode ser o caso. Ou, no caso de ser mesmo muito difícil, podemos dar ainda mais passos atrás e começar com, de facto, Czerny no início, Kohler, os métodos muito elementares, se isto for mesmo uma grande dificuldade. Uma coisa que eu proponho é que não se comece imediatamente por peças polifónicas, como invenções de Bach ou algo do género, porque tocar ou ler em estilo polifónico é substancialmente mais difícil, porque não é algo que seja tão familiar. E isso deve ser estudado em paralelo. Por isso é que nós estudamos estas duas coisas em paralelo, lá está. Mas para ganhar alguma confiança, eu acho que primeiro devemos começar por este tipo de peças. Sem dúvida, acho que acompanhar cantores me ensinou bastante, desde cantores que saltam versos de inteiros do texto e começam a cantar outra linha e, portanto, ter que desenrascar-me e ver o que é que vai acontecendo. Aprender a antecipar todos os pequenos pormenores de acompanhamento, as respirações fora de sítio, algum engano que possa haver e nós temos de ficar à espera, portanto devemos estar sempre atentos ao que é que está a acontecer, e acontece muito esta questão de nós estarmos a ler e estarmos a prestar atenção a outra coisa, e portanto quanto menos nós tivermos assim em visão de túnel no que estamos a fazer, melhor vai sair. Portanto, este salto é importante. E para isso, de facto, temos de ser flexíveis e rápidos na leitura. E com certeza que acompanhar cantores é um treino muito bom, sem dúvida. Só um momento. Bom, estes passos portanto, os primeiros passos a ler numa partitura são os que eu de facto já tinha falado. Portanto, primeiro começar pelos primeiros elementos mesmo que nos aparecem, as claves, perceber o sítio do teclado em que vamos começar a tocar, a armação de clave, saber a tonalidade em que a música está escrita é fundamental, conseguimos identificar muito rapidamente, e o compasso, para estes elementos são elementares, são a caixa em que a música está incluída. E a seguir olharmos por blocos de vários compassos para padrões que sejam familiares. Escalas, arpejos, acordes. E tentar já imaginar o que é que vai acontecer nesse momento, num momento de pré-leitura, tentar ouvir interiormente o que é que é suposto soar, o que é que nós achamos que vai soar, e lembrarmos que estudamos piano durante muito tempo, ou menos tempo, e conseguimos saber já que dedos pôr em certos sítios. Se tiver um arpejo, já sabemos que os dedos para esse arpejo são os que nós aprendemos quando estudamos arpejos. Se houver uma escala, a mesma coisa. Se houver um baixo Alberti, não é? Um arpejo quebrado, também já sabemos. Portanto, a única coisa que aí temos de fazer é fazer um atalho de leitura a estes padrões. Portanto, se nós vimos ali quem é Dó, Mi e Sol, e depois continua por aí acima, olhamos um pouco mais e vemos que o arpejo é igual, já nem preciso olhar mais para aí. Este é o arpejo de Dó maior a subir. E estes são todos os atalhos que nós vamos usando para lermos cada vez mais depressa. Para alunos iniciantes em termos de leitura, o método do Paul Harris, como falei, o Improve Your Sight Reading, é bastante bom. Porque, a nível iniciante, é importante as peças não serem muito extensas. Porque consegue ser um bocadinho avassalador e um bocadinho intimidante se
damos a um aluno ler uma canção de Strauss ou uma coisa assim um bocadinho mais arrojada, porque, quer dizer, o nível da leitura muitas vezes está muitíssimo desfasado do nível técnico. E isto é importante lembrarmos. Um aluno que esteja a tocar uma sonata de Beethoven não é suposto conseguir ler à primeira vista uma sonata de Beethoven. Isto falando em termos de progressão, não estamos a falar de um aluno já no nível muito avançado ou até profissional. E isto às vezes é uma estratégia que muitos professores negligenciam um bocadinho, porque está no programa, o aluno tem que saber ler esta peça e, portanto, quer dizer, há que ir aprendendo a ler aos poucos, não é? Portanto, este método do Paul Harris é de facto muito bom. Improve Your Sight Reading. Há vários anos, vários graus, várias dificuldades. E depois, tudo o que são peças peças clássicas, pequenas peças de Haydn, de Mozart, de Clementi, são boas para a leitura, e alguns estudos também pequenos, até exercícios pequenos, funcionam perfeitamente. Idealmente numa progressão de tonalidades. Portanto, há muitos métodos cuja primeira peça começa em Fá maior, e é um terror porque a escala de Fá maior para os miúdos tem os dedos diferentes. E, portanto, se calhar começar por Fá maior não será a melhor escolha. Dó maior, para mim, é uma tonalidade até algo difícil, porque não tem teclas pretas, mas acho que tem muito sucesso com os miúdos. Portanto, se calhar Dó maior, Sol maior, eventualmente, e Lá menor seriam as primeiras tonalidades. Sim, em termos de bibliografia, este método do Paul Harris é de facto um exemplo bom. Outros livros que eu aconselho, não só em termos de leitura, mas também em termos pianísticos, que posso mostrar aqui. The Art of Piano Playing, do Kochevsky, não sei se alguém conhece. Depois posso enviar toda esta informação. Foi um dos primeiros teóricos e pedagogos de piano fundamentar a questão da memória e a questão do treino mental para tocarmos piano e para lermos música. Ao passo que até ao Kochevsky, quer dizer, não foi o primeiro com certeza, mas até este momento da história, digamos assim, todo este processo era muito místico. E, portanto, se aparecesse alguém a ler à primeira vista, era assim um deus, pronto. E este senhor tomou uma abordagem científica de tentar perceber um bocadinho melhor o que é que acontecia neste processo e como é que as pessoas de facto aprendiam, pronto, para poder ensinar aos outros. E é um livro muito interessante, com algumas coisas que cá não são atuais, mas esta parte da memória é de facto bastante boa. Existem vários artigos de leitura à primeira vista e vários estudos, e eu recomendo, por acaso o meu trabalho de mestrado, a minha dissertação de mestrado foi sobre leitura à primeira vista ao piano, e se quiserem podem ver, o trabalho está disponível online, chama-se mesmo Leitura à Primeira Vista ao Piano. Existe disponível online, e a bibliografia tem muitos destes artigos que são extremamente interessantes, desde tentativas de criar escolas de leitura à primeira vista de métodos diferentes, até os próprios métodos, livros que se pode comprar nas lojas, até alunos autodidatas, muitas coisas. Ok, para este nível de leitura é possível ler à primeira vista já peças um pouco mais difíceis, ou seja, pegando sempre no mesmo modelo que eu falei há pouco, portanto, alguns estudos e algumas peças clássicas, podemos pegar nestas duas partes diferentes e saltar de dificuldade. Portanto, em vez de um estudo de Czerny, por exemplo, podemos tentar ler um estudo do Kramer, um para a mão esquerda, por exemplo, que seja mais lento, para conseguirmos ir ganhando mais confiança, sobretudo porque o Bach tem muitas destes saltos entre a mão direita e a mão esquerda.
e sonatas, pequenas sonatas, as primeiras, os chamados divertimentos, do Haydn, que são, alguns até são pequenas suítes que têm várias danças, sobretudo as danças, os menuetes são bastante bons para ler. Em Ré maior, Lá maior, tendem a ser em torno destas tonalidades. Estas são as peças que eu recomendaria. Para a leitura à primeira vista, em termos da pulsação, é que tem mesmo de ser a um ritmo que nós consigamos tocar sem parar. E isto, de facto, depende e varia muito de pessoa para pessoa. Portanto, se eu for começar a ler uma peça, sei lá, Sonata de Mozart, se eu começar a ler esta peça a uma semínima igual a 120, que é o andamento normal, quer dizer, se calhar não vou conseguir ler a peça toda a esta velocidade. Portanto, devo, sei lá, dar sempre uma margem de 20 pontos, digamos assim, ou 40 pontos. Portanto, se calhar uma velocidade entre 60 e 80 acaba por ser adequada. Se for muito difícil, então temos de ficar pelos 60, talvez até 50, pronto. Mas, sobretudo se há muitas semicolcheias e muita coisa a acontecer. O mais importante é não parar. Sempre, sempre, sempre seguido. Sim, Luís, é isso. Quer dizer, a base da leitura, primeiro, é conseguir perceber o que é que está a acontecer aqui e, ao mesmo tempo, ir ganhando esta segurança, que os nossos dedos vão ganhando esta segurança com estes padrões que estamos aqui a falar. Novamente, se eu nunca tiver estudado arpejos na vida, nunca vou conseguir tocar um arpejo à primeira vista. É assim. Portanto, se eu conseguir reconhecer, consigo aos poucos ir aprendendo a fazer. É isto. E pronto, acho que já não há mais perguntas. Esqueci-me de alguma pergunta, desculpem. Se calhar esqueci-me. Bom, aproveito para dizer obrigado a todos e, Adriano, obrigadíssimo por toda a organização e trabalho incansável. Obrigado também a todos os que estão a ajudar com todas estas coisas de transmissão pelo Facebook e pelo YouTube e tudo isso. Este evento foi um prazer fazer, gostei muito. Espero que tenha dado alguns truques e algumas dicas que possam usar. E lembrem-se, agora com esta quarentena que todos estamos a passar e que temos de ficar em casa, por que não insistir a leitura à primeira vista e por que não aplicar já estas coisas todas e começarmos hoje já a ler mais à primeira vista e descobrimos mundos novos e coisas novas. Dois pontos finais. Há duas pequenas coisas que também podem ajudar em termos de leitura, que são já no campo do acompanhamento, mas são dois pequenos campos, que é, primeiro, leituras de canções, sobretudo Mendelssohn, Schubert, algumas, até Mozart também tem algumas canções. Ler o acompanhamento também pode ajudar. Num passo seguinte, tentar já imaginar como é que seria o canto e o que é que teria de acontecer musicalmente. E o último, divirtam-se. É importante. A leitura não deve ser uma chatice, não é? Pronto. Espero ver-vos mais um dia e eu posso enviar, se calhar, posso tentar enviar depois por e-mail para o Adriano ou enviar o link para o trabalho onde aparece no fim esta bibliografia, se puder ser. Nada. Espero não ter esquecido nada e divirtam-se. Boa quarentena e bom resto de eventos. Até a próxima.